Que bom estarmos reunidos em nosso canal por mais uma oportunidade. Hoje nós meditaremos o 32º domingo do tempo comum. Te convido a participar conosco, a estar atento às leituras e ao evangelho de hoje, que de maneira especial vai perguntar e questionar a cada um de nós como anda a nossa doação e a nossa forma de compreendermos e vivermos a nossa fé. Acompanhe a chave de leitura deste final de semana. Primeira leitura de hoje, nós temos um texto já muito conhecido do profeta Elias, do livro de Reis, onde ele pede a uma viúva da cidade de Sarepta para lhe fazer pão e lhe trazer água. E é interessante percebermos, gente, que embora esta viúva passe por muitas dificuldades, ela tem a capacidade de servir o profeta e, acima de tudo, acreditar na palavra e na profecia que ele poderia trazer. E nesta leitura, gente, é importante olharmos o aceno e, acima de tudo, os detalhes que o texto nos traz. Elias é o profeta muito conhecido por defender o Deus verdadeiro. É ele quem luta contra os profetas de Baal. E nós estamos num contexto de muita fome, de muita seca, de muito sofrimento em que o povo vivia naquela região. E olha os detalhes interessantes que se dá a partir do milagre da abundância da farinha e do azeite na vida desta viúva de Sarepta. Olha que interessante. Primeiro, nós podemos ver necessariamente que com a profecia de Elias nós temos uma característica concreta, que o Deus verdadeiro, ou seja, Javé, o Deus a que Elias profetiza, que Elias segue, ele cumpre as suas promessas, ele cumpre as suas palavras e ele faz acontecer aquilo que promete. Um segundo ponto interessante que se dá é a quem é beneficiada esta ação de Deus, ou seja, é uma viúva da cidade de Sarepta, uma mulher simples, uma mulher pobre que era marginalizada da comunidade judaica. Além de ser mulher, ela era viúva, então ela estava à parte, à margem da sociedade e profundamente pobre. Deus é o Deus verdadeiro, cuida dos pobres e dos marginalizados, e vamos então para o terceiro ponto. Este terceiro ponto será um dos pontos centrais da nossa leitura, pois nós vemos na mulher a solidariedade, ou seja, mesmo diante das dificuldades, dos problemas da vida e da sua pobreza, ela tem a capacidade de abrir as mãos e oferecer tudo o que ela tinha para aquele emissário de Deus, enviado por Deus para a vida dela. Quantas vezes as mãos mais pobres são as que mais se abrem? E é por esse viés que nós adentramos no evangelho de hoje. Olha que interessante, gente. No evangelho de hoje nós encontraremos outra viúva, só que agora se relacionando com os fariseus e, acima de tudo, com o templo. Ela também teve a capacidade de abrir o coração e dar tudo aquilo que ela tinha. Ela teve um coração solidário. E nós estamos em um contexto interessante do Evangelho, porque Jesus está prestes a ser entregue à sua morte, à sua prisão. Ele está em Jerusalém. E o que a gente pode perceber é que aqueles que mais conheciam da palavra de Deus, que mais conheciam das leis, são aqueles que menos acolhem a mensagem de Jesus, são os que menos acolhem a boa nova do Senhor. Então o texto do Evangelho nós vemos que ele se divide em duas partes. A primeira delas vai mostrar necessariamente quão hipócritas são os fariseus e doutores da lei, porque o seu coração não transmite necessariamente aquilo que os ritos, aquilo que eles faziam externamente, como era incongruente a vida dos fariseus e a sua prática religiosa, ou seja, aquilo que eles faziam e o que de fato tinha dentro do coração. Desta forma, gente, nós percebemos que a segunda parte do Evangelho é a essência da liturgia deste final de semana. Porque enquanto os fariseus, no primeiro momento do Evangelho de hoje, eles mostram ritualmente tudo aquilo que eles viviam, tudo aquilo que eles aparentavam viver, na segunda parte do Evangelho nós vemos uma viúva que mostra a verdade do culto, ou seja, o verdadeiro culto, aquilo que de verdade Deus se preocupa conosco e aquilo que de verdade Deus está interessado com a gente. Os ritos são importantes sim, mas quando eles conseguem transmitir a essência do que carregamos dentro do coração. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, nós temos como se fosse uma síntese de toda a liturgia de hoje, mas dado na pessoa de Jesus. Assim como vimos nos domingos anteriores, na leitura de hoje da carta aos Hebreus, nós vemos Jesus Cristo como o sacerdote perfeito, aquele que se entrega em favor da humanidade, aquele que se dá, ou seja, dar tudo o que tem
para a humanidade e para cumprir a sua missão aqui na Terra, em favor de mim, de você, em favor de cada um de nós. E na carta aos Hebreus, gente, é interessante o contexto em que nós estamos na leitura, porque estamos necessariamente no contexto em que apresenta Jesus como sacerdote, altar e cordeiro. Ele é o sacerdote que apresenta, ele é a oferta que é apresentada e é o altar onde tudo isso acontece. É interessante a gente perceber de verdade, porque o contexto da carta primeiramente vai mostrar toda a ritualidade, todo o culto antigo e tudo aquilo que era simplesmente formalidade, que não refletia tudo o que acontecia no coração, de tal forma que em Jesus nós vemos o novo culto, ou seja, a nova e eterna aliança dada em Jesus, que se dá exatamente na doação de todo o nosso ser, ao próximo, ao Pai, ao próprio Deus. E resumindo mais uma vez a liturgia deste final de semana, nós temos a oportunidade de ver então que Deus está do lado dos pobres, dos oprimidos, dos marginalizados. Deus se preocupa muito mais com a nossa essência do que com as nossas fachadas, do que com aquilo que nós aparentamos fazer. Deus se preocupa sim com o seu coração, com a sua forma de rezar, com a sua forma de amar o irmão, com a sua forma de estar atento e servindo no mundo. O que você tem oferecido a Deus? Apenas gestos exteriores ou estes seus gestos têm sido, acima de tudo mesmo, um reflexo daquilo que está no seu coração? Que você tenha a oportunidade de fazer o bem, dar tudo de você para o bem da humanidade e para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Que Deus te abençoe neste final de semana, que Deus te proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Participe intensamente da vida da tua comunidade nesse final de semana. Deus e eu, simples assim.